Colonização espanhola na América. Conquista, exploração e transformações profundas. A colonização espanhola na América é um dos capítulos mais marcantes da história mundial, marcando o início de uma era de transformações profundas no continente americano e além. Esse processo começou logo após a chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo em 1492, com o apoio da coroa espanhola. A partir dessa data, os espanhóis empreenderam um esforço de conquista que, em menos de um século, levou ao estabelecimento de um vasto império colonial que se estendia do México até o sul da América do Sul. A motivação inicial dos espanhóis para explorar e conquistar a América era, em grande parte, econômica. O desejo de encontrar riquezas, especialmente ouro e prata, impulsionou as expedições de conquista. A exploração mineral foi uma das principais atividades econômicas durante a colonização, com regiões como o Peru e o México se tornando centros de mineração extremamente lucrativos. As minas de Potosí, na Bolívia, e Zacatecas, no México, tornaram-se símbolos dessa exploração, produzindo quantidades enormes de prata, que enriqueciam a coroa espanhola e sustentavam seu poderio na Europa. A conquista espanhola foi facilitada por diversos fatores, entre eles a superioridade tecnológica europeia, como armas de fogo, cavalos e a utilização de táticas de guerra avançadas. Além disso, a chegada dos espanhóis coincidiu com o declínio de algumas das grandes civilizações pré-colombianas, como os astecas e os incas. Hernán Cortés, por exemplo, conseguiu derrotar o Império Azteca em 1521, com o apoio de povos indígenas inimigos dos astecas, que viam nos espanhóis uma oportunidade de se libertar do domínio asteca. No caso do Império Inca, a conquista foi liderada por Francisco Pizarro, que em 1533 capturou e executou o imperador Atahualpa, selando o fim do maior império da América do Sul. A conquista do Império Inca e Azteca teve consequências devastadoras para as populações indígenas, que foram dizimadas por guerras, trabalhos forçados e, sobretudo, pela introdução de doenças europeias, como a varíola, para as quais os povos nativos não tinham imunidade. Após a conquista, a Espanha organizou seu império na América através de um sistema administrativo centralizado. O território foi dividido em vice-reinos, sendo o vice-reino da Nova Espanha, com sede no México, e o vice-reino do Peru os mais importantes. Esses vice-reinos eram governados por vice-reis nomeados pela coroa espanhola, que exerciam autoridade sobre vastos territórios. A burocracia colonial era extensa e complexa, com conselhos e audiências que administravam a justiça e a arrecadação de impostos. Um dos pilares da colonização espanhola foi o sistema de encomienda. Nesse sistema, a coroa concedia a colonos espanhóis, os encomendeiros, o direito de explorar o trabalho indígena em troca da promessa de proteção e evangelização dos nativos. Na prática, o sistema de encomienda se tornou uma forma de exploração brutal, onde os indígenas eram forçados a trabalhar em condições extremamente precárias, especialmente nas minas e nas fazendas. Muitos indígenas morreram devido às más condições de trabalho, à violência e à falta de assistência. Além do sistema de encomienda, os espanhóis também implementaram o trabalho forçado através do sistema de mita, especialmente no vice-reino do Peru. A mita obrigava as comunidades indígenas a fornecer uma parte de sua população para trabalhar nas minas em turnos rotativos. Assim, o sistema de exploração de trabalho indígena permitiu que os colonos espanhóis extraíssem vastas riquezas das colônias, ao custo de milhares de vidas indígenas. A religião católica desempenhou um papel central no processo de colonização. A Igreja Católica, em estreita colaboração com a coroa espanhola, enviou missionários para evangelizar os povos indígenas, resultando em uma conversão em massa ao cristianismo. A catequese foi usada como ferramenta de dominação cultural, e muitos elementos das religiões nativas foram suprimidos ou sincretizados com o catolicismo. Apesar da imposição religiosa, em várias regiões da América, as tradições indígenas sobreviveram e se mesclaram com o cristianismo, criando expressões religiosas híbridas que perduram até os dias atuais. A imposição da cultura europeia foi uma parte crucial do processo colonial. Os espanhóis impuseram a língua castelhana, o direito europeu e os costumes espanhóis sobre as populações nativas. As elites crioulas, descendentes de espanhóis nascidos na América, adotaram amplamente a cultura europeia, embora mantivessem uma relação ambivalente com a metrópole. Com o tempo, essa elite crioula começaria a reivindicar maior autonomia,
o que culminaria nos movimentos de independência no século XIX. Outro aspecto importante da colonização espanhola foi a introdução de novas formas de economia e organização do território. A agricultura foi reorganizada com a introdução de novos produtos europeus, como trigo, videiras e gado, que transformaram a paisagem americana e geraram uma economia agrária voltada para o mercado europeu. As grandes fazendas, conhecidas como haciendas, tornaram-se o centro da produção agrícola, explorando o trabalho indígena, e, posteriormente, o de escravos africanos. O tráfico de escravos africanos foi uma prática amplamente adotada pelos espanhóis para suprir a demanda por mão de obra nas colônias americanas, especialmente após o declínio da população indígena. Embora o tráfico de escravos tenha sido mais significativo em outras colônias europeias, como o Brasil e as Antilhas, ele também desempenhou um papel importante em regiões coloniais espanholas. Os africanos escravizados foram utilizados em plantações, minas e no serviço doméstico, e suas culturas, línguas e religiões também influenciaram a formação das sociedades coloniais americanas. A sociedade colonial espanhola era altamente estratificada, com uma rígida hierarquia baseada na origem étnica e na pureza de sangue. No topo da pirâmide social estavam os espanhóis peninsulares, nascidos na Espanha, que ocupavam os cargos administrativos mais importantes. Logo abaixo, estavam os crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, que, embora ricos e influentes, eram muitas vezes excluídos das posições de maior prestígio. Abaixo deles estavam os mestiços, filhos de europeus e indígenas, os indígenas e, por fim, os africanos escravizados e seus descendentes. Essa estrutura social estratificada gerou tensões significativas ao longo dos séculos. Os crioulos, ressentidos com a preponderância dos espanhóis peninsulares, começaram a desenvolver uma identidade própria, distinta da metrópole. Essas tensões culminariam nas guerras de independência do início do século XIX, que resultaram na formação de estados-nação independentes em toda a América Latina. A colonização espanhola também deixou um legado cultural profundo na América. A língua espanhola tornou-se a principal língua falada em grande parte do continente, e o catolicismo, até hoje, é a religião predominante na maioria dos países latino-americanos. As cidades coloniais espanholas, com suas igrejas, praças e edifícios governamentais, deixaram marcas permanentes na arquitetura e no urbanismo da América Latina. Por outro lado, as populações indígenas sofreram imensamente com a colonização. Além da perda demográfica massiva, muitas culturas nativas foram desmanteladas e seus modos de vida tradicionais destruídos. No entanto, em várias regiões, os povos indígenas conseguiram manter aspectos de suas tradições, idiomas e identidades, apesar das pressões coloniais. O reconhecimento de seus direitos e culturas, como previsto na Constituição Federal de 1988 no Brasil, é um passo importante na reparação das injustiças históricas que sofreram. Em suma, a colonização espanhola na América foi um processo complexo e multifacetado, marcado pela exploração econômica, a imposição cultural, a evangelização forçada e a resistência indígena. Embora tenha gerado vastas riquezas para a Espanha e moldado profundamente a sociedade e a cultura das Américas, também deixou um legado de violência, exploração e desigualdade que continua a reverberar até os dias atuais. A análise desse período é crucial para entender as dinâmicas históricas que ainda influenciam as relações sociais, políticas e culturais na América Latina moderna. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!